A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Hebreus 9, a partir do versículo 22, diz assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Louvado seja o nome de Jesus. O que é que eu quero colocar para vocês hoje, dentro desse tema de purificação? Quando o homem ele é convidado, para se aproximar do espiritual, que é de Deus, porque Deus é espírito. E importa que quem o adore em espírito e em verdade. Aí o que acontece? Quando o homem é convidado a buscar a Deus, é necessário não somente ele orar, alguém orar por ele, mas ser feito uma purificação. Porque o homem ele pecou em Adão, através do fruto de Adão. Adão, quando ele come o fruto, ele contamina toda a humanidade. Então, o homem, por mais que ele se ache pecador ou até santo, depende de cada homem, e tem gente que diz, eu não ando pecando, se justificando. E quem se acha pecador, esse sim é perdoado. Porque quem se acha que é santo, não tem como ser perdoado, porque se ele se acha santo. Mas quando ele se acha pecador, esse sim o Senhor quer salvar, como o outro também, que não se acha. Mas o que faz com que o Senhor se compadeça é o homem se humilhar, sentir o seu estado miserável de pecador que ele é. Porque o homem, ele tem nele esse fruto que o tenta a fazer as coisas contrárias aos mandamentos de Deus, Mas o sacrifício foi feito, Porque você vê aqui que, segundo a lei, tudo que era feito, os utensílios, tudo era purificado com sangue de bicho, na lei. Mas não era perfeito, que todas as vezes o sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício por ele e pelos outros. Por ele, porque ele tinha que se limpar, e pelos outros. Só que era uma coisa transitória, não era uma coisa perfeita. E quando ele pecava, ele era morto. A pessoa, se chegava muito a Deus, era morto por causa da santidade de Deus. E aí, porque o pecado que estava no homem. E aí o que acontece? O Senhor, o próprio Deus, se materializa, se faz carne. Deus se fez carne, não foi uma criatura. Embora algumas seitas não tenham ele como divino, mas Jesus é divino, ele é Deus, é o próprio Deus encarnado. Então ele se faz carne, toda a Bíblia confirma isso. Isaías então, é bem claro sobre isso, sobre a divindade dele. Então o próprio Deus se faz carne porque não havia nada que purificasse o homem de forma que ele tinha que herdar os céus. Porque não era só purificar, aí era então salvá-lo. Porque eram feitas as purificações para o homem oferecer um sacrifício como sacerdote. Mas aí agora, para ser salvo e ir para o céu, é necessário o homem aceitar Jesus como Salvador, ou seja, o sacrifício que ele fez na cruz para salvar. Então, os animais não precisam, os animais foram purificados, Os animais, por serem inocentes, foi contaminado, por causa da maldição, a maldição estava sobre eles, por causa do homem, mas eles não pecaram em nada. Então, eles foram purificados quando Jesus morreu na cruz, e a prova disso está lá em Atos 10, quando o Senhor fala com Pedro sobre os gentios. Você pode ver lá em Atos 10. E ele diz que Pedro não chame comum e imundo, que ele purificou. Então, o Senhor, para o homem ser purificado, ele tem que não somente fazer uma cerimônia, e a cerimônia hoje não funciona, a não ser um culto a Deus, porque já foi feito
de forma eterna o sacrifício. Então, todo homem que quiser ser perdoado e viver em novidade de vida, mortificando as obras da carne através do Espírito, né? Pelo Espírito Santo no seu espírito, fazendo coisas espirituais, né? O homem não vai deixar de ser natural, porque ele é natural, mas a divindade de Deus está sobre ele através, aleluia, do sacrifício, né? Através do sacrifício de Jesus. Porque o homem também, todo homem, até o natural, tem algo divino nele, porque ele foi feito em mais semelhança de Deus, não no que ele pratica de errado, mas no seu interior, né? No seu homem interior. Porque o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. O que faz o homem pecar está na alma, os sentimentos que o leva à cobiça, ao orgulho, à murmuração, à prostituição, os vícios, e etc., e a adoração a ídolos. Então precisamos nos manter firme em Cristo, permitindo a purificação através de aceitá-lo. Você aceitou Jesus, você confessou, pede perdão a Deus em nome de Jesus, você é purificado. E aí você fica sobre essa aliança, né? Em nome do Senhor Jesus. Então tome um passo de fé, independente de religião. O Salvador é Jesus, Salvador nenhum, fundador de religião nenhuma. Só Jesus Cristo salva, porque o sangue de Jesus realmente tem o poder de purificar, porque foi o próprio Deus que ofereceu o seu sangue para limpar o homem dos seus pecados. Amém? Então, não viva sem Jesus. Você pode até viver sem Jesus, mas se você morrer sem Jesus, você estará condenado à separação de Deus eternamente, ou seja, será condenado ao lago de fogo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e andemos em santidade diante de Deus, novidade de vida. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. No nome de Jesus. Shalom, Adonai.